A palavra que Deus colocou no meu coração, ela vai se iniciar no texto de Marcos. Marcos no capítulo 5, a partir do versículo 35 também. Marcos 5, 35. Oi, Jesus. Tá tudo bem, é o Espírito Santo que está me movimentando aqui. Marcos capítulo 5, verso 35. Vou esperar você abrir, eu quero que você acompanhe comigo. Glória a Deus. Marcos capítulo 5, versículo 35. Você encontrou? A Bíblia diz assim: estava ele ainda quando chegaram alguns da casa do chefe da sinagoga, a quem disseram: tua filha já morreu, porque ainda incomodas o mestre. Mas Jesus, sem acudir a tais palavras, disse ao chefe da sinagoga: não temas, crê somente. Você conhece essa passagem, uma passagem muito conhecida. Ela se inicia com Jesus indo até a filha de Jairo. Jairo, o líder ali naquele momento, procura Jesus para que Jesus pudesse orar pela sua filha que estava enferma. Jesus vai até o encontro, vai até a casa de Jairo, para poder realmente impor as mãos sobre aquela menina. No meio do caminho vem a mulher do fluxo de sangue, você conhece a história. E aí esse texto que nós lemos é logo após aquela mulher do fluxo de sangue ser curada, quando Jesus retoma o caminho para ir até a casa de Jairo. A notícia, a informação chega, dizendo: olha, a tua filha já morreu, não incomodas mais o mestre. Nós estamos, querido, completando 16 anos de igreja aqui em Sinop, amém? Eu sou o quarto pastor dessa igreja. Essa igreja, ela se iniciou com um pastor chamado Mário Prietro. Ele deu início a essa obra aqui. Depois dele veio o pastor Rosilon Lourenço, que hoje não está mais conosco, não só aqui em Sinop, mas na terra. Ele foi estar com o Senhor, amém? Já não está mais entre nós, está na glória. O meu pai, o pastor Gilmar Pereira, foi o pastor dessa igreja, e agora eu sou o quarto pastor da igreja, desde 2022, 3 anos e meio, eu e a minha esposa estamos à frente dessa igreja. Essa igreja tem uma história, essa igreja tem uma trajetória, essa igreja realmente, ela tem uma marca dentro dessa cidade, e ela tem libertado muitas pessoas por onde passa, amém? E eu cheguei em Sinop em 2015, eu vim de uma cidade chamada Ponta Porã, lá no Mato Grosso do Sul. Eu cheguei aqui mais ou menos com os meus 16 anos de idade. E cheguei aqui em Sinop, e Sinop para mim foi um tempo de libertação, foi um tempo de conhecimento e foi um tempo também de profundidade no Senhor. Eu vim realmente de Ponta Porã, e aqui o Senhor falou muito forte comigo a respeito de propósito. O Senhor falou muito forte comigo a respeito da minha jornada cristã, a respeito da minha jornada de fé, a respeito do meu chamado, daquilo que eu realmente nasci para fazer. E essa igreja, ela tem uma grande parcela no meu crescimento. E o tema da mensagem que o Senhor colocou para mim, nesse tempo festivo que nós estamos vivendo, se chama O Meu Lugar de Crescimento. Você pode repetir isso comigo? O meu lugar de crescimento. Sabe, queridos, que esse é o propósito da nossa igreja. Um dos propósitos da nossa igreja é levar você ao crescimento. 1 Timóteo capítulo 2, verso 4. Você que é voluntário ou está envolvido em qualquer coisa na nossa igreja, você sempre escuta de forma repetitiva eu falar isso. Que o propósito da nossa igreja, ela gira em torno desse texto de 1 Timóteo 2,4, que diz: a vontade de Deus é salvar as pessoas e levar elas ao pleno conhecimento da verdade. Ou seja, tirar as pessoas da escravidão do pecado, tirar as pessoas da escravidão do mundo, salvar elas, garantir com que a vida delas seja eterna, mas enquanto elas estiverem aqui nessa jornada, levar elas a um crescimento espiritual, levar elas a um amadurecimento espiritual. E o Verbo da Vida em Sinop, querido, ela tem essa característica muito forte, e eu sou prova viva disso. Eu sou a prova viva de que esse é um lugar que te faz crescer.
10 anos atrás, desde o momento que eu cheguei aqui, até realmente aonde eu estou. E claro, o crescimento ele não existe, ele não para, amém? O crescimento espiritual, ele não chega num momento da nossa vida que você se aposenta. Parei de crescer, não, ele é algo constante. E é claro que todos nós temos muito que crescer, é uma jornada de crescimento. Mas sabe, queridos, que esse lugar realmente ele me fez crescer. Esse lugar realmente me fez avançar. Esse lugar realmente me fez enxergar aquilo que o Senhor tinha para mim. Assim como eu sei que para você também, você que está aqui há muito tempo, você que está há pouco tempo, não importa o tempo que você está aqui, eu tenho certeza que essa igreja também tem feito você crescer em todas as áreas. Amém? E quando eu cheguei, queridos, realmente foi uma etapa, foi um processo de servir, um processo de me dedicar a tantas coisas. E uma das coisas que realmente eu sou grato a esse lugar é a forma como eu cresci. E pastor, o que isso tem a ver com o texto? Tem muito a ver com o texto. Porque quando nós falamos sobre crescimento, nós estamos falando diretamente sobre um ambiente. Quando nós falamos sobre crescer, nós estamos falando sobre um ambiente adequado, para que aquilo possa proporcionar um crescimento para você. Quando falamos sobre crescimento do corpo, nós estamos falando a respeito de quê? De um ambiente que possui uma boa alimentação, de um ambiente que vai proporcionar para você exercícios físicos a ponto de fazer o seu músculo crescer. Quando nós falamos sobre crescimento espiritual, nós estamos falando a respeito de um ambiente correto que nos faz crescer. E sabe, queridos, que eu posso falar com muita propriedade. Essa igreja é um ambiente correto que vai fazer você crescer. Essa igreja, querido, é um ambiente, é um lugar onde você chega e se você se envolve e passa pelas etapas que aqui é liberada sobre a sua vida, você cresce. Cresce em quê, pastor? Em tudo. Você cresce em amor, você cresce em alegria, você cresce em maturidade, você cresce em discernimento, você cresce em todas as áreas da sua vida de forma espiritual, queridos. Por quê? Porque este lugar, as pessoas que compõem essa igreja fazem você crescer. A doutrina do nosso ministério faz você crescer. A unção que há sobre essa igreja faz você crescer, automaticamente atingindo o objetivo correto. E porque um ambiente correto é necessário para o crescimento. Ele faz toda a diferença, meu irmão. Na parábola do semeador, nós vamos ver que o problema não estava com o semeador. Ele não estava lançando a semente errada. Nós vemos também naquela parábola que o problema não estava com a semente. A semente, ela não estava com defeito. Mas em alguns lugares, aquela semente ela não cresceu, porque o ambiente, a terra na qual ela foi plantada, era impróprio. Em um lugar onde a semente caiu, tinha pássaros e a devoraram. Em um lugar outro onde ela caiu, tinha pedras e a sufocaram. Espinhos, e dentre outros ambientes que a parábola vai falar. Mas até que ela chegue em um ambiente correto. E o que acontece quando aquela semente chega em um ambiente correto? Ela germina e ela cresce. Assim é você aqui nesse lugar, querido. Você chegou no ambiente correto. E esse ambiente, esse lugar, vai fazer você crescer. São 16 anos de história, querido, fazendo pessoas crescerem, avançarem e romperem no Senhor. Amém? E nessa passagem nós vemos que Jesus ele dá muito valor a um ambiente correto. Nós vemos nessa passagem que Jesus ele dá muito valor a um ambiente correto para operar as coisas. Até porque, queridos, você vai ver na continuação do texto que quando Jesus ele chega na casa de Jairo, ele pede para que as pessoas que não estavam crendo se retirem daquele lugar. Se o ambiente não fosse tão importante, Jesus tinha deixado aquelas pessoas ali e operar do mesmo jeito. Mas Jesus entende e entendeu que um ambiente ele é necessário para manifestar de um milagre. E não somente nesse texto, mas em outras passagens nós vamos ver Jesus ele dando uma atenção a um ambiente correto, para que as coisas possam fluir da maneira correta. E a Bíblia fala nesse texto que lemos que quando a informação negativa chega,
quando a informação de que a filha de Jairo tinha morrido chega, Jesus ele usa uma palavra grega chamada acudir no verso 36. Essa palavra grega, a palavra acudir é a palavra grega akuo. Essa é a palavra grega, amém? Acudir é a palavra em português, perdão. A palavra akuo é a palavra grega que significa acudir. E um dos significados dessa palavra, segundo o dicionário Strong, é compreender. E quando eu li isso, aquilo realmente me fez enxergar com outros olhos essa passagem. Porque se nós colocamos compreender no lugar de acudir, que é o mesmo significado, a Bíblia diz que Jesus olhou para aquelas pessoas que chegaram com a informação negativa e disse: mas Jesus, sem compreender tais palavras, quais palavras? A filha morreu, a menina não está mais viva. Olhou para Jairo e disse: não temas, crê somente. Olha que coisa poderosa. Quando você está cheio de fé, as palavras que querem gerar incredulidade em você não faz sentido. Eu vou repetir de novo para você. Quando você está cheio de fé, as palavras de incredulidade que vêm de fora não faz sentido. Você não vai ser curado. Eu não estou compreendendo. A Bíblia diz que eu já fui curado pelas pisaduras de Jesus. Eu não estou conseguindo entender que eu não vou ser curado. Eu não consigo compreender. Não vai ter, vai faltar, as coisas não vão fluir na sua vida. Eu não estou conseguindo compreender essa informação. Ela não faz sentido para mim. Porque Jesus falou na sua palavra que Ele iria suprir cada uma das minhas necessidades. Não faz sentido eu não ter. E sabe, queridos, que um ambiente correto faz toda a diferença para o agir do Senhor fluir na sua vida. A Bíblia diz que Jesus olhou aquelas palavras e disse: olha, não faz sentido para mim. Aí Ele olhou para Jairo e diz: olha, não atenta para isso, não olha para isso, crê somente. Jairo, continua aqui comigo. Jairo, vamos pegar junto aqui em fé. Jairo, continua crendo aqui comigo, porque vai dar certo. Chegando lá, eles viram a menina deitada, acamada, com um semblante de morte. E Jesus mais uma vez falou: ela está viva, ela não está morta, ela vive. E sabe, queridos, esse é um ambiente que faz com que a nossa fé cresça. Você está em uma igreja, você está em um lugar que vai gerar crescimento em você. Você não vai chegar, queridos, em um culto da nossa igreja e vai escutar palavras negativas. Você não vai escutar o que o mundo diz. Você vai chegar aqui e vai escutar o que a palavra do Senhor diz. Crê somente. Talvez você possa vir com informações negativas, informações dizendo que não vai dar, que não vai fluir, que as coisas não estão funcionando para você. Mas sabe, quando você chega aqui, quando você chega no teu lugar do teu crescimento, quando você chega no lugar onde Deus te colocou para crescer, você vai escutar o que a palavra diz ao teu respeito, meu irmão. E isso faz você crescer. Isso faz a fé que está dentro de você crescer de forma ainda maior. Amém, queridos? Esse é um lugar de crescimento. Esse é o lugar onde o Senhor projetou você para estar. Esse é o lugar, querido, onde o Senhor quer que você esteja e cresça de forma constante. Esse é o lugar do teu propósito. Esse é o lugar onde o Senhor te colocou e te plantou, querido, para você viver de forma completa e total aquilo que Ele projetou para você. Salmos capítulo 5, verso 12 diz: pois tu, Senhor, abençoas o justo e como escudo o cercas com a tua benevolência. Eu sei, queridos, que no mundo nós estamos cercados por tempestades. E todos os dias, de forma constante, nós somos bombardeados com informações que enfraquecem a nossa fé. Às vezes no nosso trabalho, até mesmo dentro da nossa família, temos pessoas que estão ali bombardeando e minando a nossa fé de forma constante. Mas deixa eu te dar uma boa notícia, querido, porque no teu lugar de crescimento, que é esse lugar, o teu lugar de crescimento, que é essa igreja, faz com que você esteja de fato com o guarda-chuva na mão em meio à tempestade. Sabe, queridos, nós muitas vezes não temos o poder de impedir com que a chuva chegue,
Mas sabe, quando nós estamos com o guarda-chuva do Espírito, mesmo que a chuva esteja caindo, nós estamos protegidos e guardados, sem nos molhar em meio à chuva. Sabe, queridos, mesmo que os bombardeios das pressões, das dificuldades venham, isso não tem o poder de afetar a tua paz, a tua alegria, o teu sono, o teu humor, os teus sentimentos. Por quê? Porque no teu lugar de crescimento, que é essa igreja, você aprende que o Senhor, Ele te guarda com o escudo, porque Ele tem amor aos seus filhos. E sabe, queridos, são 10 anos desde que eu estou nessa igreja. Quantas coisas o Senhor tem feito e ainda vai fazer, e eu sou grato. Quando eu falo igreja, querido, eu não estou falando sobre essas paredes, esse teto e esse piso, até porque esse é o 6º endereço, é o 5º endereço que essa igreja tem nesses 16 anos aqui. Ela começou num hotel, depois ela foi para um prédio na Cajueiros, depois ela foi para um prédio na Embaúbas, ela teve 2 endereços na Itaúbas, e agora nós estamos no 6º lugar, que é aqui na Avenida Magda Piscinati. Não é sobre uma parede, sobre um teto ou sobre um piso, é sobre você. Você é a igreja. Quando eu falo o seu lugar de crescimento, são as pessoas. Não é a parede, o teto, não é o templo físico. O nosso lugar de crescimento somos uns aos outros. Somos nós, querido, nos afiando, somos nós nos fortalecendo, nos edificando uns aos outros. Não somente quem está aqui atrás do púlpito liberando uma palavra sobre a tua vida, mas até mesmo o irmão que está do teu lado, que vai talvez durante a semana te ver e te bombardeia com a palavra, seja no Verbo Casa, no evento, seja em qualquer lugar. Nós estamos cercados por um ambiente que nos faz crescer, queridos. Esse é o nosso lugar de crescimento. E qual é a boa notícia do crescimento, pastor? Quando nós crescemos, nós estamos cumprindo a vontade de Deus. Quando nós crescemos, nós estamos desempenhando o que o Senhor quer que eu e você possamos desempenhar. Existem fases do crescimento da nossa vida. Assim como numa fase natural, que não nascemos adulto, nascemos como um bebê recém-nascido. Espiritualmente, quando entregamos a nossa vida ao Senhor Jesus, nós nascemos às vezes sem saber para onde ir, sem saber o que fazer, mas quando estamos inseridos em um lugar de crescimento, isso faz com que a gente cresça e avance. Olha só o que Pedro diz na sua carta, no capítulo 2, no verso 2 de 1 Pedro. Desejai ardentemente como crianças recém-nascidas o genuíno leite espiritual, para que por ele vos seja dado todo o crescimento para a salvação. Então desejar esse leite, querido, faz com que eu e você cresçamos e avançamos. Mas esse não é um estado que Deus quer que eu e você possamos permanecer eternamente. Deus não quer que eu e você possamos estar ali bebendo leite materno para sempre. Não, não, não. Existe uma fase, um período. Porque Deus ele tem expectativas com que eu e você possamos crescer. Deus ele tem expectativas, querido, com que eu e você possamos avançar. E o que é crescer espiritualmente, pastor? Resume para mim de forma clara e objetiva. Crescer espiritualmente, de forma resumida e objetiva, é deixar a palavra prevalecer acima de qualquer outra coisa. Quando nós estamos, querido, entrando nesse nível, onde a palavra prevalece no lugar de qualquer outra coisa, nós estamos dando um sinal ao Senhor, um sinal de crescimento espiritual. Quando queremos, querido, não andar em amor com o próximo, mas deixamos a palavra prevalecer e amamos aqueles que nos perseguem, mandamos um sinal para os céus. Opa, ele está crescendo. Quando não queremos, queridos, cumprir hábitos disciplinares de um cristão, ler a palavra, ler literaturas que edificam a nossa fé, orar ao Senhor, congregar, se envolver nas reuniões com o Santo dos Santos, disciplinas espirituais, coisas que eu e você precisamos fazer, mas muitas vezes não fazemos, deixamos com que o quê? A carne, os sentimentos e qualquer outra coisa prevaleça. O sinal que mandamos para o céu é, olha, eles ainda são bebês,
E quando eu falo isso, querido, não é porque ainda estamos naquela fase de bebê, mas é uma fase que talvez já deveria ter saído da nossa vida, e deveríamos estar alcançando novos níveis no Senhor. E o escritor aos Hebreus reprova esse tipo de atitude no capítulo 5, no verso 12. Pois, com efeito, quando devieis ser mestres, atendendo ao tempo decorrido, tendes novamente necessidade de alguém que vos ensine de novo quais são os princípios elementares dos oráculos de Deus, assim vos tornastes como os necessitados de leite e não de alimento sólido. Eu não estou falando talvez daquela pessoa que ainda está naquela fase de entender e compreender. Eu estou falando sobre alguém que já deveria ter passado essa fase. E de forma bem resumida e clara, querido, ser maduro espiritualmente é deixar a palavra prevalecer no lugar de qualquer outra coisa. Isso é um sinal de maturidade. Esses dias eu estava com uma pessoa em uma reunião, e nós estávamos era eu mais 2 pessoas. E eu conheço essa pessoa já há um bom tempo. E a outra pessoa começou a falar algumas coisas que começaram a soar como ofensa para outra pessoa. E conhecendo essa pessoa há um bom tempo, eu já sabia talvez que o comportamento não ia terminar muito bem, que aquela pessoa ia revidar a altura daquilo que ela estava recebendo. Mas pasmem, querido, aquela pessoa, ela ficou quieta, muda, e mesmo que a carne quisesse prevalecer naquele momento, ela não permitiu, e deixou com que a palavra falasse mais alto. Depois que aquele momento passou, eu honrei a vida daquela pessoa com a mensagem e disse: parabéns, porque eu sei o que a outra pessoa iria fazer, a outra versão sua do passado iria fazer, mas você deu um sinal de maturidade, porque provavelmente aquela versão queria sair naquele momento, mas você colocou ela no lugar dela e deixou a nova versão aparecer, a versão da palavra. Qual é a nova versão da palavra? A Bíblia diz na lei de Moisés que era olho por olho, dente por dente. Quem pisasse no seu pé, você pisa de volta. Mas Jesus vem com um novo mandamento e diz: olha, se te ferirem a face, dá o outro lado. É a nova versão, querido, de quem é cristão e cresce de forma madura. Olha, se levaram você na justiça, querendo tomar a tua capa, faz o seguinte, acaba com esse processo, dá a capa e ainda dá uma túnica para essa pessoa. É a nova versão, querido, de maturidade que devemos ter. E essa igreja, ela te proporciona um nível de crescimento espiritual que vai fazer com que você chegue aonde? Na plenitude e no centro da vontade que o Senhor tem para você. Sabe, queridos, eu sou grato por essa igreja. Eu sou grato por esses 16 anos. Eu sou grato por cada homem que esteve de forma direta à frente dessa igreja. Para mim realmente é um grande desafio, e eu estou rompendo limites todos os dias em estar à frente dessa obra, porque é um grande desafio você estar com essa responsabilidade, mas quando você entende que não é sobre você, você sabe que é sobre o Senhor, você confia, porque você sabe que é Ele te dando graça e capacidade, não usando essa minha fala como me vangloriando, ou dizendo que eu sou o melhor, não é sobre isso. É sobre você confiar no Senhor e saber que você está no centro da vontade dEle. E a minha gratidão, ela é eterna por essa igreja. A minha gratidão, ela é eterna por cada membro. Os novos, os mais antigos, os pioneiros. Cadê os pioneiros da igreja? Eu estou vendo aqui, ó, o CDI Aracema, estou vendo a Rafaela ali também. Fica de pé os pioneiros. Tem a Emily também, o pastor Mateus também. Fica de pé todos vocês. Cadê os pioneiros? O que é pioneiro? É o que estava aqui desde o início dos 16 anos. Você pode dar uma salva de palmas para essas pessoas? Glória a Deus, glória a Deus. Tem outros também, querido, que estão conosco. Infelizmente outros que não estão, mas enfim, está tudo certo. Mas sabe, queridos, que eu sou grato. Grato porque essa igreja fez com que eu estivesse no centro da vontade de Deus. Eu cheguei aqui um adolescente em 2015, ainda perdido, sem alvo, sem propósito. E essa igreja me fez com que eu atingisse o meu verdadeiro propósito. Eu entrasse no centro da vontade de Deus, que eu viesse para o meu lugar de crescimento. E é uma jornada de crescimento, é uma jornada de avanço.
É uma jornada que não para. Não acabou agora, tem mais e mais e mais. Mas sabe, queridos, eu entrei no centro da vontade de Deus. Eu entrei no plano do que Deus tinha para a minha vida. E essa igreja, ela tem uma parcela muito importante na minha vida. Por quê? Porque isso vai ecoar na minha eternidade. A decisão que eu tomei em servir ao Senhor, com toda a minha força, com todo o meu entendimento, com tudo que eu posso, vai refletir na minha eternidade, porque essa igreja me fez entender o meu lugar do meu crescimento. O ambiente, o lugar, as pessoas fizeram compreender que a decisão de escolher ao Senhor, todos os dias, vai ecoar na minha eternidade. E assim como eu tenho certeza que você também tem um sentimento de gratidão muito grande por esse lugar, por esses 16 anos dessa história. Mesmo que você não esteja dentro desses 16 anos, assim como eu estou há pouco tempo nessa história também. Talvez você seja como eu, que não pegou desde o início, entrou no meio do caminho, mas não importa. Essa é a nossa igreja, é a igreja que o Senhor nos chamou para estar, é o nosso lugar de crescimento. E o que crescimento traz para mim, pastor? Crescimento, querido, traz provisão, traz abundância, traz resposta. Crescimento traz confirmação do Senhor. Crescimento não traz retrocesso, crescimento traz avanço, traz responsabilidade. Tem coisas que Deus vai liberar sobre nós, queridos, mediante a nossa maturidade espiritual. Olha só o que o escritor aos Hebreus diz aqui, olha, tinha coisas mais sólidas para serem liberadas sobre vocês, mas vocês ainda estão necessitando de leite. Não era mais tempo, tinha coisas mais sólidas, mais profundas, tinha novas coisas para serem liberadas sobre vocês. Mas ainda é um tempo de continuarem bebendo leite. Quando nós amadurecemos, querido, o Senhor libera coisas mais sólidas sobre a nossa vida. Libera novas responsabilidades, acompanhadas de graça, de favor, de provisão também. Amém? Esse é o lugar do teu crescimento. Você pode repetir comigo? Este é o meu lugar de crescimento. Você pode ficar de pé. Aleluia. Aleluia. Obrigado, Senhor. Obrigado pela tua palavra. Tua palavra que é viva, Pai. A tua palavra que é eficaz. Ela que é mais penetrante do que uma espada de 2 gumes, Senhor. Ela que penetra, Pai, juntas e medulas, alma e espírito. Ela que não deixa nada faltar, não deixa nada fora do lugar. Oh, ela que nos sustenta. E essa palavra nós encontramos nessa igreja. Eu sei, Senhor, que nós não somos perfeitos. Nós estamos aqui reunidos, Pai. E quando há uma reunião de pessoas, ali há, em alguns momentos, divergências, de contradições. Mas sabe, queridos, que esse é o lugar do teu crescimento. Esse é o lugar que Deus chamou você para estar. Essa igreja que Deus te convocou para servir a Ele enquanto você estiver aqui. À medida que você vai se envolvendo, você vai vendo, queridos, que nós temos o que crescer, nós temos o que melhorar, nós temos algumas falhas, alguns erros, mas sabe, queridos, que independente esse é o lugar do teu crescimento. Esse é o lugar realmente, querido, que o Senhor te chamou para estar. É o lugar que vai te fazer crescer. E sabe, queridos, que crescer em determinados momentos pode doer, pode ser desconfortável. Mas sabe, queridos, que é quando nós crescemos, que nós conseguimos atingir e chegar em novos níveis do Senhor. E quando eu falo incomodar, quando eu falo ser desconfortável, eu estou falando sobre muitas vezes isso mexer com o nosso ego, mexer com a nossa carne, mexer com os nossos sentimentos. Mas em prol de quê? Em prol da palavra prevalecer. Em prol do que o Senhor disse ao nosso respeito, está acima dos nossos desejos, das nossas vontades. Sabe, queridos, eu tenho crescido nesse lugar, porque eu aprendi nessa igreja, que a palavra de Deus, a vontade do Senhor, ela deve estar acima do que a minha vontade.
E sendo bem sincero, se eu não tivesse compreendido isso nessa igreja, e não só sobre compreender, mas sobre aplicar, porque não basta estarmos cheios de conhecimento, temos que ter conhecimento aplicado, e aí é onde tudo faz a diferença. Compreender essa verdade, aplicar ela na minha vida, fez com que eu estivesse no centro da vontade de Deus. E sabe, queridos, o centro da vontade de Deus é o melhor lugar do mundo para você estar. É o melhor lugar do mundo para você estar, porque é o lugar que Deus te chamou para estar. E essa igreja, ela fez eu compreender o lugar aonde eu deveria estar, e fazendo o que Deus me chamou. E se eu não tivesse aprendido essa verdade aqui, se eu não tivesse compreendido nessa igreja que a vontade de Deus, ela deve prevalecer sobre as minhas, talvez eu nem estaria aqui. Muito provavelmente eu não estaria aqui. Muito provavelmente eu nem sei aonde eu estaria. Talvez no mar à deriva, sendo conduzido como um menino, de um lado para o outro, seguindo as minhas vontades, os meus desejos. Mas eu aprendi, queridos, nessa igreja, que a vontade de Deus, ela deve prevalecer sobre as nossas. E em determinados momentos doeu, incomodou, porque às vezes nós queremos que a nossa vontade aconteça, queremos que seja do nosso jeito, queremos que as coisas prevaleçam no tempo e na forma como a gente quer. Mas sabe, queridos, você aprende e vai continuar aprendendo nessa igreja, que não é mais sobre a minha ou a sua vontade, mas é sobre a vontade do Senhor. E glória a Deus por isso, queridos, porque todos os dias eu deito a cabeça no meu travesseiro, eu levanto as minhas mãos, eu agradeço a Deus pela decisão que eu tomei, de servir a Ele com toda a minha vida. Eu não tenho remorso, eu não tenho um arrependimento, eu não volto atrás e falo, se eu pudesse voltar lá em 2015 e não tivesse seguido esse processo. Não, pelo contrário, eu oro ao Senhor e falo, Pai, obrigado, porque você me trouxe para Sinop, você me colocou nessa igreja, e se hoje eu estou vivendo a plenitude daquilo que você tem para mim, é porque eu disse sim com tudo aquilo que eu aprendi naquele lugar. Sabe, queridos, fazer a vontade de Deus prevalecer na nossa vida é tudo que precisamos. E os meus sonhos, e os meus projetos, e os meus desejos, e aquilo que eu queria fazer, pastor, queridos, deixa eu dar uma boa notícia para você, vai ser infinitamente melhor, vai ser além do que você imaginou. Ano passado eu passei por uma experiência, o Espírito Santo falou muito forte comigo. Eu estava em um lugar, e quando eu passei o que eu estava comprando no caixa, bem na prateleira tinha aqueles carrinhos da Hot Wheels. E na minha época de infância, aquilo era o auge, acho que até hoje ainda é. Naquela época os meus pais não tinham condições de comprar, e todas as vezes que eu via aquele carrinho quando eu era criança, eu sempre falava como eu queria ao menos comprar 2 desses carrinhos. Como eu queria ter dinheiro para pelo menos comprar 2 desses carrinhos. E eu lembro que passando, ano passado, essas coisas que eu estava comprando, eu avistei aqueles carrinhos e o Espírito Santo me fez uma pergunta. Ele disse, quantos carrinhos você pode comprar desse? Nem vi o preço, acho que era 10 ou 12 reais, alguma coisa assim. E eu falei, Senhor, graças ao Senhor, se eu pudesse comprar, se eu quisesse na verdade comprar todos esses carrinhos que estavam aqui, acho que era em torno de 10 ou 12 que tinha ali na prateleira, eu poderia comprar. E o Senhor falou, lembra quando você era pequeno e você me pediu pelo menos 2, e hoje você pode comprar até mais do que 10. E é assim que acontece quando você entra no meu plano e na minha vontade. Aquilo que você queria, eu faço além do que você pede. Eu dei um exemplo aqui, queridos, da minha vida, mas pode ser para qualquer coisa da sua vida. Talvez seja uma amizade, talvez seja um relacionamento, talvez seja uma viagem. Eu não sei qual é o desejo natural que talvez você vai ter que abrir mão para obedecer à vontade de Deus. Mas eu tenho uma boa notícia para você, seja lá qual for o seu sonho pessoal, vale a pena deixar ele de lado para cumprir o sonho de Deus. Vale a pena deixar ele de lado para dizer sim ao Senhor. Vale a pena pagar esse preço e dizer, Pai,
eu digo sim ao Senhor e ao seu chamado para a minha vida. Eu digo sim ao Senhor e ao seu chamado para o meu propósito. E nessa igreja, querido, constantemente você vai ser empurrado para esse lugar de crescimento, para esse lugar de dependência, para esse lugar onde você deve focar e olhar para a palavra todos os dias e deixar ela prevalecer no lugar de qualquer outra coisa. Eu queria orar pela tua vida, se você puder fechar os seus olhos. Pai, nós somos gratos, Senhor, nessa noite. Aleluia. Nós somos gratos, Pai, por tudo aquilo que você tem feito e ainda vai fazer em nós e através de nós. São 16 anos, Pai, de história. 16 anos onde nós temos visto a tua mão e o teu poder sobre nós. Eu sei, Pai, que nós, nesses 16 anos, passamos por muitas turbulências, por muitos desafios. Ainda estamos passando e vamos continuar passando. Faz parte do processo. Vamos vencer os desafios que hoje estão diante de nós, mas logo em seguida novos vão vir e vamos rompendo. Faz parte do processo. Mas, Senhor, com o coração disponível em cumprir a tua vontade, o teu querer, o teu ide, em fazer com que o propósito dessa igreja, ele se cumpra todos os dias, salvar vidas e levá-las à maturidade espiritual, salvar vidas e levá-las ao crescimento espiritual. Esse é o propósito do Verbo da Vida em Sinop, esse é o propósito dessa igreja. Nós levamos as pessoas à salvação por meio do ensino e da pregação, e levamos elas à maturidade espiritual por meio da tua palavra. Foi para isso que nós fomos chamados. É para isso que nós existimos nessa cidade, para levar o teu povo ao crescimento. Este é o lugar do crescimento dessas pessoas. Este é o lugar do crescimento de cada uma das pessoas que estão aqui nessa noite e das que vão chegar também. E eu oro e declaro, Pai, sobre cada um aqui, que eles possam continuar tendo esse entendimento, que eles possam continuar, Pai, tendo essa convicção em seu coração, de que esse é um lugar que vai fazê-los crescer, vai fazê-los avançar e romper, em nome do Senhor Jesus. Você pode dar um amém nessa noite?